dia, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar um novo assunto, certo? Como a gente falou na aula passada, a gente iniciou com um fichamento, com um resumo que vocês fizeram, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Vocês perceberam que no fichamento que vocês fizeram, vocês vão encontrar a crise que ocorreu no mundo, o colapso da economia no ano da década de 30, e vocês vão encontrar os regimes totalitários que surgiram, que emergiram, que ganharam força depois que a gente coloca tanto da Primeira Guerra como dessa grande crise, certo? Então a gente vai ver, hoje nós vamos se debruçar sobre essa crise, ok? E não esqueçam, toda e qualquer dúvida, questionamento, pergunta, enfim, mandem as dúvidas, não guardem. Lembre-se, meu povo, a gente guarda dinheiro. Só um instante, galera. Peraí, para isso não aparecer mais. A gente guarda dinheiro. Dúvida, a gente, passa pra frente. Ok? Mas hoje nós vamos começar a nossa segunda aula do segundo bimestre. Olha só, segundo, então. Nós vamos começar a nossa segunda aula do segundo bimestre e espero que vocês não tenham dúvida alguma, mas se tiver já sabe o que faz, certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, crise. Essa palavra aqui é pirâmide. O que é uma crise? O que foi esta crise? Vejam bem. Quando eu digo assim, a crise de 1929, é como se nós entendêssemos que a crise começou no ano de 1929 e não começou, certo? Aprendam, meu povo, nada na história acontece sem uma história precedente, da noite para o dia, entendeu? A crise de 1929 ocorreu em 1929 porque algo anterior já não estava bem. Então ela explodiu em 29, o que não quer dizer que antes de 29 a situação estivesse ótima, certo? Então para entender essa crise, a gente precisa voltar no tempo, entendeu? Para a gente entender o fato histórico em si, a gente não pode se debruçar só sobre o fato daquele ano. A gente tem que voltar para entender como vivia essa sociedade, esse país, para poder chegar no ponto que eles chegaram, certo? Então vamos lá, vamos entender. 1918 terminou a Primeira Guerra Mundial, certo? Aí você diz assim, Fernanda, mas os Estados Unidos não foi palco da guerra. Realmente, não foi. Certo? Os Estados Unidos, como eu falei para vocês, os Estados Unidos malaca, né? Ele entra aos 45 do segundo tempo para definir o jogo, né? Ele entra quando os países já estão lutando há mais de 3 anos, então ele entra no finalzinho da guerra, decide a guerra e sai como uma grande vitoriosa. Se existe um país que ganhou com a Primeira Guerra, esse país se chama Estados Unidos da América, ok? Então, galera, que antes da Primeira Guerra, a pessoa dizia assim, os Estados Unidos. Quem é os Estados Unidos? Entendeu? Depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Então, quem diz que guerra não ganha com guerra, mentira. Tem quem ganhe e ganhe muito. Então, vamos lá. Então, como era essa sociedade? Não participou, não foi palco. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o território dos Estados Unidos estava intacto. Enquanto a gente ia para a Europa e encontrava um ambiente devastado, né? Pessoas mutiladas, prédios destruídos, aquela zona de guerra, o caos, como diz, o inferno na terra, os Estados Unidos estavam de boa, não tinha acontecido nada. Claro, tem soldados, mas enfim, o que são vidas humanas, né? Perde a economia. Já diziam, enfim, não vou dizer nada não, deixa quieto, né, para não causar polêmica. Então, com o fim da guerra, os Estados Unidos começaram uma produção acelerada. Por quê? Porque agora ele precisava
exportar. Ele já comprava, os Estados Unidos, meu povo, para vocês terem ideia, ele passou a ser o grande exportador e grande importador. Então esse é o primeiro sinal de uma grande potência. Então agora ele precisava vender, fornecer mais. Por quê? Porque os países europeus estavam destruídos, certo? Então ó, começou uma superprodução e tá. Só que isso não é contado nos livros, certo? Fernanda, não, muitas coisas não são contadas nos livros, por isso a importância de nós, certo? Essa crise de 29, ela não foi a primeira. Na década de 20, ou seja, 2 anos depois que a guerra terminou, os Estados Unidos passou por uma crise medonha mesmo, assim, de fome. Não que essa não vá ter, mas era uma crise assim que eles nunca tinham visto antes, certo? E isso demorou um pouco para poder se resolver. Isso abalou muito a estrutura do capitalismo. Porque, veja bem, você diz assim, com a crise de 29 o mundo todo se abalou. Mentira! Os países socialistas não se abalaram nem um pouco, muito pelo contrário. Comemoraram o fato do capitalismo estar em crise. Então, que diga a União Soviética, né? Que eu acho que a União Soviética ficou assim, cai mais, destrói mais e tal, enfim, né? Aquela coisa torcida contra que a gente já conhece. Então, o que aconteceu? Essa crise, ela já veio e deu uma sacudida, vocês estão entendendo? Então, o que aconteceu? Algumas medidas foram tomadas, né, para tentar conter essa crise, para ela não avançar, né? Aí você diz assim, Fernanda, como se combate uma crise? Gente, não é fácil. É uma das tarefas mais difíceis de quem assume o controle de uma nação. É contornar a crise ou os efeitos dela, certo? Então é preciso realmente muita inteligência, certo? Para poder contornar. Então algumas medidas foram tomadas. O orçamento foi cortado pela metade do orçamento dos Estados Unidos. Deixaram de investir em áreas prioritárias, enfim. Resumindo, essa crise de 20, ela veio para mostrar que o capitalismo não estava tão consolidado assim como todos pensavam que estava. Então o capitalismo ele passou a ser, a partir de então, ele passou a tipo assim, poxa, esse sistema ele não é tão forte, ele não é tão inabalável como nós pensávamos que ele era, né? Então passou-se os anos e aí os Estados Unidos começou uma fase próspera, né? Mas antes de começar essa fase próspera, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Vocês imaginem uma nação rica, uma nação recém-poderosa, que de uma hora para outra se vê numa situação caótica, né? Foi isso que aconteceu no que nós vamos adentrar agora na crise de 29, certo? Então, para começar, nós temos aqui, mamãe, estou com fome, por que não tem pão? Porque seu pai foi despedido da padaria onde ele trabalhava. Por que mandaram ele embora? Por causa da crise. Por que tem crise? Porque há pão demais. Vocês entenderam? A superprodução. Sabe aquele ditado que diz assim, fulaninho não sabe quando parar? Pronto. E às vezes fulaninho acaba falando besteira, fulaninho acaba fazendo coisa que se arrepende, né? Aí você diz, poxa vida, era pra me ter parado, não era nem pra me ter falado aquilo. Pronto. A superprodução. Então o que eles acharam? Estamos em crise? Estamos. Então vamos produzir. E vamos dar meio para que o povo compre. Porque também não adianta eu construir, eu fabricar 300 milhões de caneta dessa e vender para pessoas analfabetas. O que ele vai fazer com essa caneta? Entendeu? Então eu vou produzir, mas eu tenho que dar condições às pessoas comprarem. Então, a superprodução em 1929, Fernanda, foi o único motivo? Não. Não foi o único motivo, certo? Aqui nós temos
uma charge, né, bastante sucinta, resumida, onde ele deixa claro, né, havia uma superprodução, havia a sociedade não deu conta, não dá conta, gente. Quando você tem muita mercadoria, quando você tem muito produto, a população ela não dá conta de comprar, você vai ter uma desvalorização e obviamente você vai ter um cenário de crise, certo? E a crise ela não vem só. A crise ela vem como um trem cheio de vagão. Na crise você vem com ela fome, miséria, desemprego, perda do poder aquisitivo, altos índices de crimes. Por quê? Porque as pessoas vão querer comida, as pessoas vão querer ter algum conforto, nem para isso tenham que roubar. Então vejam que a crise, o problema da crise, em crise, não significa muito, o problema é o que ela traz consigo, né? Então você vê, e muitas vezes, aqui no Brasil mesmo ocorreu isso, e muitas vezes é tomada atitudes drásticas, como por exemplo, eu vou queimar a mercadoria para que não entre, não tenha prejuízo, né? Porque, por exemplo, vejam bem, eu tenho 300 milhões dessa caneta, só que eu não tenho mercado consumidor para essas 300 milhões de caneta. A caneta eu vendo a R$5, certo? Então o que é que eu faço? Eu tenho mais produto do que pessoas para comprar, né? O que é que eu faço? Para mim não desvalorizar, a pessoa chega e diz, eu quero comprar essa caneta. É quanto? Eu digo, é R$5. Ela diz, não dou, só dou R$1, porque ela tá sobrando mesmo, aí você tem muito para vender. Aí eu vou e faço o quê? Vendo por R$1, vendo por 50 centavos. Então o que é que eu faço? Eu queimo o excedente para não desvalorizar. Interessante, né? Isso aconteceu no Brasil, viu? Com café.